Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, com os meus irmãos, para, Pai, louvá-lo, engrandecer o Teu santo nome, para meditar na Tua palavra, Senhor. Obrigado que, como foi cantado aqui, Senhor, pela cruz, o Senhor nos atraiu. Pai, muito obrigado por esse feito, que possamos a cada dia nos lembrar disso, por algo maior, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Tira, Pai, agora de nós qualquer tentativa humana de querer frustrar ou de querer, Pai, não estar atento àquilo que Tu queres dizer nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui, Pai, nessa noite, Pai, transbordando de alegria em saber, Pai, que nós servimos um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus presente na nossa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? João capítulo 16, todos estão aí comigo? Vamos ler? É um pouco grande, mas a gente vai lendo, vai parando, enfim. No versículo 1 vai dizer assim: tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queria interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque a chegada é sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. E aquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar.
Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vi ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de alguém que te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, eu confesso que só em ler esse texto, eu já poderia ir embora para casa. Já preguei. Esse texto ele é maravilhoso. Mas trazendo para o contexto próximo, chegada à crucificação, à traição, à morte de Cristo, ele chama os seus discípulos, ele reúne seus discípulos e começa a passar ali instruções para os seus discípulos. Ele começa a orientar os seus discípulos. Jesus ele começa ali com aquela preocupação de, olha, permaneça em mim. Ele vai começar desde o capítulo 13. No finalzinho do capítulo 13, ele já vai começar a chamar os seus discípulos e começar a orientar os seus discípulos. Como proceder, a preocupação dele, como que vai ser quando ele for traído, quando ele estiver sendo pendurado, quando ele passar pela cruz, como que esses discípulos, como que eles vão ficar? E a gente conhece um pouco da história, a gente sabe o que aconteceu. Mas o contexto é esse, é de chamar e passar orientações. E o que me chamou a atenção quando eu estava lendo os textos era que Jesus ele fala assim, ó, amai-vos uns aos outros, assim como eu amei vocês. Uma das orientações era essa. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Permaneça em mim. Permaneça na videira. A todo momento, ele chamando e falando para os seus discípulos, como eu botei no tema da mensagem, não sei se colocaram aqui, no tema da mensagem, vocês não estão sozinhos. O que Jesus estava passando para eles era essa questão de que ele teria que ir para o Pai. Olha, eu tenho que ir. Num certo momento, eles não entenderam nada. E para onde? Meus irmãos, quando eu estava elaborando o tema, eu estava pensando, eu falei, meu Deus, como é ruim quando você perde uma referência. Uma referência, seja ela familiar, uma referência, enfim, que seja, aquela pessoa em que você se espelha, que é a coluna, aquela pessoa que você pode contar. E a sensação, quando você perde uma pessoa dessa, é como se você estivesse sozinho. Ele fala, agora eu estou sozinho. Eu tive muita dificuldade quando eu fui perdendo as minhas referências, as pessoas que me davam suporte. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Eu estou sozinho. A sensação é essa. Não há mais ninguém por mim. Eu tinha quem recorrer. Eu tinha uma pessoa que eu poderia chamar e contar com ela em todos os momentos, que eu sabia que aquela pessoa, ela ia estar ali comigo, presente, ela ia me ajudar, eu poderia contar com ela a todo momento. E aí chega um momento, né, nessa nossa vida terrena, em que tudo passa, em que tudo é perecível, tudo perece, se perde, acaba. E as pessoas que vão fazendo parte da nossa vida, ou até mesmo a gente mesmo, acaba partindo. E deixando um vácuo, deixando uma lacuna.
E agora? Como que vai ser isso? Às vezes, invade esse sentimento em nós, de que nós estamos sozinhos, nós estamos abandonados. Jesus, percebendo isso, Jesus ele fala para os seus discípulos, vai chegar o momento em que cada um de vocês serão dispersos. E como foi feito? Jesus morreu e passou o período, ele não vai mais. Já passou 3 dias, já passou. O que aconteceu? Um voltou a pescar, todo mundo foi para os seus afazeres, voltaram para as suas vidas anteriores. Tem um caso de 2 discípulos que voltam, que estão voltando do caminho, que passam pelo caminho de Emaús, e o próprio Jesus vai ter com eles. E aí? Não, nós pensávamos que ele era o Cristo, que ele era quem, mas não era ele, ou seja, a esperança já estava indo embora daqueles homens, e foi renovada pelo Senhor. Às vezes é esse sentimento que nós carregamos, um sentimento de abandono, um sentimento, sabe, que nós estamos sozinhos quando isso acontece. E por isso, e Deus me alertando a todo momento, por mais coisas que aconteçam, por mais tribulações que a gente passa, complicações, problemas, aflições, coisas que às vezes vêm sem pedir licença e avisar, e que invadem a nossa vida, como lidar com isso? E nós não estamos sozinhos. Como foi falado no domingo, o que fazer quando não há o que fazer? Nós temos a quem clamar. O Senhor, ele foi bem claro, a gente acabou de ler, ele falou, olha, eu tenho que ir. É conveniente para vocês, convém para vocês que eu vá. Se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Ele foi e nos enviou o Espírito Santo de Deus, que no capítulo 14 vai dizer, e ele permanecerá com vós para sempre. É ele, é o Espírito Santo de Deus, é algo maior. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada das coisas, muito terrena, e a gente se esquece que a gente tem um Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em nós, nos orientando, nos consolando, nos dando direção, nos animando, nos reanimando. E assim nós vamos caminhando mais um dia, com perdas, com lutas. Meus irmãos, é algo precioso que a gente tem. O Espírito Santo de Deus na nossa vida faz toda a diferença. E isso é um presente do Senhor. Ele teve que passar pela crucificação, e pela cruz ele nos atraiu. Isso é maravilhoso. E o que eu acho interessante nesse texto que a gente leu logo no início, dessas instruções que Jesus vai dando para os seus discípulos, ele vai falar assim, olha, vos expulsarão das sinagogas, vocês serão mortos, perseguidos. Jesus, ele colocou bem claro para eles o que iria acontecer. Vocês serão mortos, perseguidos, e como se essas pessoas que perseguissem Jesus e perseguissem os seus discípulos tivessem fazendo algo agradável, algo bom para Deus, como nós lemos aqui, cuidando que se estivesse fazendo algo para Deus, como aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguia a igreja, ele assolava a igreja, achando que ele estava fazendo era correto, e era para Deus o que ele estava fazendo, até o momento que ele tem um encontro com o Senhor, no caminho de Damasco, e aí sim cai, porque não adianta, meus irmãos, não adianta a gente ler a palavra. Tem muita gente que eu conheço que tem um conhecimento bíblico maravilhoso, de você ficar envergonhado, falar, meu Deus, eu como pastor tenho vergonha, o camarada te dá uma aula, te dá assim, você fala com o camarada, o cara, mas você olha para a vida da pessoa, não bate. Muito conhecimento bíblico, pouca vivência, ou nenhuma vivência. Sabe o que tem que fazer, porque não tem como. Isso aqui é prática também.
Não adianta eu só ler, eu conhecer, eu ficar, sabe, craque de Bíblia e não viver. Isso é complicado. E para isso, porque como ele foi falado aqui, que a gente leu, essas pessoas fazem isso, ou fizeram isso, porque não conheciam Deus. Não conhecia a mim, não conhecia o Pai, ele vai falar. Por isso eles vos perseguem. Por isso vocês serão expulsos da sinagoga. Por isso vocês serão mortos. E aí eu pergunto para vocês, quantas atrocidades foram feitas em nome de Deus? Guerras foram levantadas em nome de Deus no período da Idade Média. Em nome de Deus, é a vontade de Deus, e vamos para a guerra, e todo mundo guerrear. Vamos matar muçulmano, vamos matar... Em nome de Deus. Carregavam cruz, e aquela coisa toda. Questão de religiosidade. Quantas pessoas caem na religiosidade e, em nome de Deus, fazem tanta coisa que a gente para pensar, para analisar e fala, meu Deus, como que pode? Não é através do meu esforço, não é através do meu sacrifício, não é pela minha aparência, não é porque eu vou botar um terno bacana de pastor, não sei nem se tem, né, terno, tem alguma marca aí já? Assim não tem não, né? De pastor, uma Bíblia, sabe? Aquele ali, as aparências enganam. Nós temos vários e vários exemplos na Bíblia. O profeta que foi ungir, eu sempre confundo Natã com outro, eu confundo. Foi ungir o rei. Foi Samuel. Foi lá ungir o rei. Vamos lá. Tinham não sei quantos filhos lá para ser ungido. A maioria tudo guerreiros, cara, tudo. Tinha um tal de Eliabe, meu irmão, que o camarada era guerreiro, porte. Quando o profeta entrou, aos olhos dele, ele falou, certamente o Senhor escolheu esse aqui. É esse aqui que vai ser o... E não era. E foi chamando um por um. E não é nenhum desses aí. Não tem outro, não. Esqueceram de um que estava no campo, apacentando as ovelhas, que estava lá. Esqueceram dele. Mandaram trazer. Nem pinta de guerreiro tinha. Aí o Senhor fala para Samuel, olha, você olha com os olhos humanos, eu sondo o coração. A chave está aí, meus irmãos. Não é na aparência, não é no que eu posso fazer para Deus, sabe? Não é porque, eu tenho que tocar na corda lá, não sei da onde, eu tenho que subir uma escadaria, ou eu tenho que pagar um preço. O preço já foi pago. É graça. Eu não mereço, mas Ele me deu. Através de quê? Eu creio que Ele é o Cristo, eu creio que Ele é o Senhor, eu creio que Ele é Deus. E aí ele traz isso para a gente. Sabe, querido? E às vezes a gente quer dificultar muita coisa. A gente acaba caindo. Em nome de Deus, quantas manipulações são feitas? Quantas pessoas caem em armadilhas? E às vezes cai por falta também de conhecimento, de intimidade com o Senhor. O que o Senhor requer de nós vem de dentro para fora. Não adianta nada eu subir, nada contra monte, nada contra isso, acho até, de repente, até bacana. Eu nunca fui. Mas de que adianta eu ir para o monte, num sábado, perder a noite de sono, virar, mas o meu coração está distante de Deus. Eu estou ali, sabe, como se fosse uma encenação, assim, algo, mas eu não estou vivendo. No meu dia a dia, eu não faço o que deveria fazer. Às vezes, eu posso ficar uma semana sem orar, mas aí no sábado eu vou para o monte. Não falo com Deus a semana toda. Ou em certa ocasião, em determinada época do ano, eu não quero comer carne. Não vou comer carne, mas aí o camarada, o resto do ano, pinta e borda, mas naquele período eu não quero fazer isso. Então, eu fico assim analisando, eu falo, meu Deus, o que Deus quer e requer de nós não são sacrifícios. Não, Ele quer
de mim e de você um coração sincero, verdadeiro, quebrantado, contrito diante dele. É isso. Quando você para analisar as ofertas que eram trazidas, a gente, acho que não teve muito tempo, não sei quem trouxe a passagem que abriu falando de oferta, falando sobre a da viúva. Por que Deus se atentou para a oferta da viúva? Por que Deus se atenta para... Porque ele sonda o coração, porque Deus, ele escolhe Davi e não escolhe Eliabe, que era um camarada que já era versado na guerra, um homem habilidoso, forte, mas Deus foi capacitando Davi. Então é algo que Deus, ele nos sonda, é de dentro para fora. E às vezes a gente confunde muito isso, e às vezes a gente quer mostrar para Deus, não, será que Deus vai... Não, ele quer um coração sincero, ele quer um coração verdadeiro diante dele. E esse é o perigo que nós corremos, porque às vezes a gente vem e está fazendo algo em nome de Deus, achando que Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo, quando na realidade isso é uma suposição nossa. Qual é a vontade de Deus? O que Deus requer de nós? Esses homens, eles tinham conhecimento. Paulo tinha um conhecimento extraordinário, um homem versado, estudioso, mas perseguia os cristãos. Estava indo de encontro a Deus. Precisou ter um encontro com Cristo, para que de perseguidor da igreja, ele passasse a ser perseguido, porque agora ele entendeu. Agora caiu a escama dos olhos dele. Então, ele está falando que essas pessoas serão perseguidas e mortas por essas pessoas que não conhecem a Deus. E ele está falando de quem aqui? De pessoas do Sinédrio, homens versados, que sabia das profecias. Não eram homens que eram leigos, homens que sabiam daquilo ali. Jesus vem, faz os sinais e maravilhas que apontavam que ele era o próprio Deus. Porque o que o Senhor fez, meus irmãos, não foi algo, era algo de falar assim, não, realmente, os sinais apontavam para ele. Mas mesmo assim, eles não reconheceram em Cristo como Deus. Não conseguiram ver ele como Senhor. E blasfemavam. E é blasfêmia. Como que pode ele fazer isso? Como que pode ele falar isso? E a todo momento estavam tramando para poder matar o Senhor. Então ele está dando orientações para os seus discípulos. Ele está chamando, fala, olha, eu vou ter que ir. Para você ver como que ele nos conhece, porque numa dessas orientações, quando ele fala, olha, eu tenho que ir. E imagina você ficar sem a referência para os apóstolos. Pô, ele vai para onde? Os caras vão abandonar a gente? E Pedro falou, não, eu vou contigo. Eu vou contigo, eu dou minha vida. Não, onde você for, eu vou, eu dou minha vida. Diz, rapaz, para onde eu vou, você não tem condições. Porque o Senhor já conhecia. Porque às vezes tem sempre aquele que fala, né? Tipo assim, não, vamos lá, que é o primeiro a correr. É aquele que está cheio de disposição, é aquele que vai encarar, que fala que vai fazer, que vai acontecer. Não, chega lá na hora, deixa comigo que eu encaro. Às vezes é o primeiro a correr. Quando o negócio aperta, é o primeiro a sair fora, a abandonar o barco. De repente, se tiver o camarada e a esposa, ele corre, deixa a esposa. Fala, não, deixa comigo. Entendeu? Então, quer dizer, Pedro falou isso, mas o Senhor sabia que ele não estava preparado. Falou, cara, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. E aí Filipe, não, todo mundo indagando. Todo mundo, não, mas como aí? Como que é isso? E Jesus conhece cada um deles. E Jesus vai moldando cada um deles. E é lindo, porque ele toda hora trazendo orientações e falando, olha, eu estou com vocês. Eu estarei com vocês. Eu vou, mas enviarei o Consolador. Vocês vão me ver de novo. Vocês vão ficar tristes, mas daqui a pouco vocês vão se alegrar. Faz uma comparação com a dor do parto, quando a mulher vai ter o bebê. É complicado, de repente, eu não sei como que é, mas o troço deve ser doido. Mas depois o negócio
entendeu? Aí já não sente mais nada, é aquela alegria, vem a criança. Engraçado, a pessoa que eu vi ir para ter o neném, minha irmã é, sei lá, minha irmã se maquiou, mano. Aí botou, quando eu olhei, batomzão vermelho, falei, ué, pode isso? E rindo, sorrindo, ela passou sorrindo, eu falei, meu Deus, eu não sei, acho que ela não, é a primeira, né? Eu falei, acho que ela não sabe o que vai acontecer, não. Toda boba, ela foi toda feliz, mano. E tem gente que vai todo preocupado, né? Às vezes é o primeiro filho, a pessoa não sabe como que, né? Como é que vai ser aquilo. E ela não, ela foi rindo, foi toda maquiada, toda bonitona. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Fosse eu ali, eu estava desesperado. Mas, enfim, às vezes a gente fica nessa coisa, porque no mundo aqui que a gente vive, não tem como. A gente passa tanta coisa, tanta luta, tanta correria na nossa vida, e que às vezes a gente se sente cansado, às vezes atribulado, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e só Ele, meu irmão, só Ele para nos reanimar. Só, eu fico pensando assim, quando você estiver naquela coisa mesmo de estar na lona, a gente tem que olhar para Ele, não tem jeito. Não tem jeito, meu irmão. É o Espírito Santo, é se agarrar com isso, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo toda hora ali, ó, e você falar com Deus, como foi falado no domingo, aquilo foi maravilhoso quando Ele falou. Sabe, é recorrer a Ele, não tem como. A gente tem que recorrer, e a gente tem algo precioso conosco, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos reanima, Ele nos consola. Às vezes a gente está lá, às vezes está... Mas aí você se lembra de uma palavra, você se lembra de algo que, sabe, de uma passagem bíblica, aquilo te anima, faz você caminhar mais uma vez, e você vai embora, vai de novo. E assim a gente vai caminhando. Ele vai dizer no final, né? Olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele vai dizendo tudo isso. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, todas as vezes que a gente sentir isso, essa coisa de querer parar, de querer desistir, de esmorecer, porque faz parte, nós somos seres humanos. Tem dia que eu não estou legal, cara. Eu sou de carne e osso. Eu estava falando isso hoje com uma pessoa, né, em relação ao tempo. A gente, ontem estava um calor danado. Abafado, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, que né, quente pra caramba. Hoje eu estava sentindo frio. Estava lá com frio danado, não levei nem casaco. Fiquei lá na loja com frio danado. Falei, meu Deus, mas não estou reclamando não, senhora. Só estou falando que tudo que Deus dá, a gente tem que falar, né? Senão acha que a gente tá reclamando de tudo, né? Que tudo é assim, está reclamando de tudo. Falei, não, tudo que Deus dá, a gente se agrada. Eu prefiro o frio. Eu como ser humano, né? Ser humano, que a gente tem sentimento, a gente tem gosto. Eu como ser humano, eu sei que a chuva é importante, o sol é importante, tudo isso. Eu prefiro o frio. Como ser humano, eu prefiro o frio. Aí ela, não, é verdade. Porque é isso, a gente sente, pô. Você gosta de uma coisa, gosta de outra, o outro gosta de outro, e assim vai. Cada um reage de uma forma diferente diante da diversidade, da dificuldade. Outros travam, outros choram, outros paralisam, outros fica. Eu tipo assim, se eu ver um problema, eu fico desesperado. Eu quero logo resolver aquilo ali. E eu não paro, entendeu? Então eu fico nessa loucura. Eu não consigo ficar de ver algo e ficar paralisado. Eu tomo logo uma atitude e vou para dentro. É igual com a irmã Luzia passou mal. A irmã Luzia uma vez passou mal na padaria, o pessoal não sabia o que fazer. Aí me viram, aí ela também me viu, me gritou. Meu irmão, na mesma hora, eu falei, você tem condições? Botei na Kombi, meu irmão. Levei na Kombi. Falei, e agora? Para botar a irmã Luzia na Kombi? Levei na Kombi. Ela subiu. Fomos de Kombi. Falei, não, vamos para o pronto-socorro agora. Aí peguei, botei para o pronto, resolveu. Acabou. Daqui a pouco voltou, a família chegou, deu tudo certo, graças a Deus. Então eu sou assim. Eu não fico, e jogo para outro, jogo para um, não. Eu tento resolver. E cada um reage de uma forma, cada um sente uma notícia, né, recebe uma notícia de uma forma. Como o pastor Davi fala que de vez em quando o telefone toca, a gente já fica logo... Tem pessoas que quando me ligam em determinado horário, eu já olho assim e falo, deu ruim. Ferrou. Ainda fico assim, deixa eu dar aquele toquezinho assim, né? Assim, daquela coisa assim, fala, meu Deus, aí atende. Oi, às vezes não é nada. Na maioria das vezes é. Mas aí quando você pensa, fala, meu Deus, sabe aquela que você já está deitadinho, já botou aquele shortinho para dormir, aí você está lá, todo coisa, crente que vai tirar uma soneca, o telefone toca, aí você olha e fala, agora ferrou. E aí, o que fazer, meu irmão?
entendeu? Então é isso, é pedir a Deus e que a gente possa ter essa intimidade com o Senhor. O que Ele requer de mim? O que Ele requer de nós? Qual o propósito de Deus, não somente para a minha vida, mas para a igreja do Senhor? Né? Ele tem um propósito para a nossa vida, sim, mas Ele também tem um propósito da igreja. Qual o propósito da igreja? Para que a igreja foi chamada? Para que a igreja foi constituída? E é bom a gente saber sobre isso, porque senão a gente acaba deixando nos levar. A gente se deixa. Vem uma pessoa, fala um monte de coisa, aí daqui a pouco você está entrando numa coisa achando que não é. Não é, está sendo às vezes enganado. Por quê? Porque falta isso, falta intimidade com o Senhor, de saber o que Ele quer, o que Ele requer, da tua palavra, da palavra de Deus. Isso é importante demais. Por isso que é bom. Domingo eu estou de folga. Domingo eu já venho na escola bíblica. Domingo passado eu estava trabalhando. Por quê? Porque a gente vai sendo alimentado, a gente vai sendo capacitado, a gente vai sendo moldado a cada dia. E a cada dia o Senhor, Ele tem nos suportado, Ele tem, sabe, nos dado suporte. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ele deixa bem claro para a gente, Ele deixou bem claro para a gente nas suas escrituras, tanta luta, tantas aflições. O Evangelho não é só que muitas vezes a gente vê aí, não. Pensa que é só vitória, que é só... As pessoas olham para você e mede a sua prosperidade com aquilo que você tem. O que você é na sociedade. Aí, pô, aquele ali é um abençoado. Aquele ali é abençoado porque tem bens materiais. Aquele ali é abençoado porque tem enfim, uma notoriedade na sociedade. Aquele ali é abençoado. E aí? E o outro que não tem, não é abençoado? Como que a gente mede isso? Como que o Senhor, Ele vê essas questões? Será que Ele vê da mesma forma que nós vemos? Então a gente tem que ter cuidado. Mas muita gente vê com esses olhos. E aí acaba sendo engodado, acaba sendo atraído para essas coisas. E aí, meu irmão, tem um monte de proposta para a gente aí. As pessoas vão por N situações e acaba sendo iludidos. Estão ainda tomando leite, quando era para estar com um alimento sólido. Então a gente tem que ter o cuidado, saber, em primeiro lugar, qual o Deus que você serve, o que Ele requer de mim e de você, o que Ele requer da sua igreja. E a gente vai alinhando isso. Quando a gente vê algo que vai saindo da tua palavra, daquilo que o Senhor... Aí fala, cara, isso aí não tem como. Eu tenho muita dificuldade hoje de assistir, de repente, uma pregação que ela é muito voltada só para o motivacional. Só para o motivacional. Motivacional é muito bom. Eu amo, assim, motivacional. Aquilo te bota para frente, eu vi uma pregação de um motivacional aí uma vez, falei, meu Deus, o negócio é coisa mesmo. Mas, meu irmão, é bom, mas é algo, como está escrito aqui, é por algo maior, não é... Entendeu? Às vezes a gente deixa se levar por essas questões de motivação. Motivação é importante? Mas tem que ser uma motivação sadia, não pode ser algo que vai te motivar para poder entendeu? Para poder te cercar, para te deixar aqui do jeitinho, para te moldar do jeito que eles querem. Não, o Evangelho, ele é libertador, ele não prende ninguém. Primeira coisa está aí. O Evangelho, ele veio para libertar e não para tornar ninguém prisioneiro de nada, não, gente. O Evangelho, ele é libertador. E o que mais a gente tem visto aí é o quê? É um monte de absurdo que estão cometendo em nome de Deus. Um monte de atrocidades que estão fazendo em nome de Deus. Essas pessoas conhecem a Deus? Pode até conhecer. Pode até conhecer. Mas, como eu falei no início, será o que eles conhecem está alinhada com a sua vida? A responsabilidade que você estar trazendo uma palavra não pode ser de qualquer forma. A palavra ela tem que ter base, tem que ser bíblica, como a gente fala aqui. E tem muita gente... Mas a questão é o evangelho a gosto do freguês. É muito cômodo hoje
eu querer satisfazer o seu ego. Trazer uma palavra que vai te satisfazer. Uma palavra motivacional, você vai sair daqui transbordando. Mas eu quero mais que você entenda é que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não vem. E se o Consolador não vem, como que a gente fica? Como que nós estaríamos hoje se não fosse o Consolador? Se não fosse o Ajudador? Se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Se ele não passasse pela cruz? O Evangelho é isso. É cruz, é morte de cruz. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive. E por isso nós temos esperança. Não confunda a esperança de Deus com a esperança do mundo. Não confunda o amor de Deus com o amor do mundo. O que nós temos é precioso demais. Demais. Porque no momento da aflição, meu irmão, da dor, só o Espírito Santo de Deus para fazer a gente levantar. Nós não temos capacidade. Nós não temos força. Às vezes a gente acha que a gente é capaz, que a gente é forte, até que a gente passe alguma situação. Quantas pessoas estão prostradas até hoje por frustrações, por perdas, por lutas? Quantas pessoas já se abdicou, né, de viver, de ter uma vida e largou de mão, falou, não vale a pena mais, vou ficar por aqui mesmo, é isso mesmo, tá bom demais. Conheço um montão de gente que fala assim, não vale a pena não, a gente fica aí, a gente faz isso. Eu falo para as pessoas, eu falo, enquanto eu tiver vida, depois que morrer, acabou, pô. Eu vou lá ficar com Deus, está tudo certo. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar. Não tem jeito, ou eu me esforço, ou eu paro. A gente só tem duas opções diante da luta, da adversidade. Ou você enfrenta, ou você cede. E quando você cede, a gente já sabe o resultado. O homem, ele chega... Hoje mesmo eu vi um senhor passando na rua lá da Mário Quintão, fazendo zigue-zague assim, ó. Caiu no chão, bêbado. Falei, olha que ponto chega o ser humano. Então, meus irmãos, só o Espírito Santo de Deus na nossa vida, esse presente que Deus nos deu, que o Senhor nos deu, para nos ajudar no dia a dia, na nossa vida, nesses momentos que a gente passa. Imagina, eu estou falando aqui de coisas que a gente passa do nosso dia a dia, perdas, lutas, assim, aflições, né? Essas coisas do sentimento que é muito forte. Mas eu fico pensando assim, não querendo comparar problemas, né, de uma época para outra, porque também é diferente, o contexto é diferente, tudo é diferente. Mas imagina, pessoas que foram queimadas, feitos de tochas humanas, pessoas que tiveram que não ceder à sua crença e ter que ir para a fogueira, pessoas que tiveram seus entes, seus parentes, seus filhos mortos, perseguidos, e em outros países isso acontece também. Aqui é outra realidade, mas também nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades. Como suportar tudo isso? E às vezes eu fico pensando, se isso aqui fosse loucura, você imagina, homens morreram por causa dessa palavra. Homens foram decapitados, crucificados, homens pagaram um preço muito alto. Muito alto. E a gente precisa valorizar isso, valorizar a palavra de Deus e conhecer mais o Senhor. Sabe, prosseguir em conhecer esse Deus, e a gente precisa se relacionar com Ele. A cada dia se relacionar com Ele, estreitar a relação com o Senhor. Porque é isso que acontece, às vezes as pessoas estão falando em nome de Deus, estão falando de coisa de Deus, quando você vai parar para analisar, fala, tem muita coisa aí que Deus de repente não está aprovando. E Deus não quer isso. E às vezes a gente, com o nosso olhar, a gente quer tipo assim, isso aqui agrada a Deus, isso aqui. Vai para a palavra. Vai para a palavra e vê o que agrada a Deus. O que agrada a Deus?
é a gente ter um coração sincero diante dele, verdadeiro diante do Senhor, procurar viver a palavra dele. Aqui, isso aqui é como eu falo, é um manual para a gente, é um manual. Tem dias que eu estou caco, meu irmão. Eu só vivo na correria. Eu cheguei em casa, tomei um banho e vim para cá. Tomei um banho e vim para cá. Então, quer dizer, a gente vive nessa loucura. E se não for o Espírito Santo de Deus para, sabe, nos erguer, para nos dar força, para a gente poder caminhar e continuar, a gente se prostra. Eu poderia estar frustrado, eu poderia estar lá por aí, falar, não quero mais saber de nada, vou parar com tudo, vou ceder, enfim, perdi um monte de gente da família, e, não, vou ficar quieto aqui na minha, não quero saber mais de nada. Mas o Senhor, Ele tem me renovado a cada dia, o Senhor, Ele te renova a cada dia, e recorra a Ele, meu irmão, recorra a Ele. Não tem como, é como foi a pregação de domingo, a gente tem que recorrer a Ele, porque é Ele, a gente não está sozinho, a gente tem o Espírito Santo do Senhor, Ele está conosco, Ele habita em nós, e Ele que nos dá o suporte nos dias maus, amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, obrigado porque nós sabemos que não estamos sozinhos, Pai. Por mais que às vezes, Senhor, a gente se coloque nessa posição de que parece que nós estamos abandonados. O Senhor mesmo, Pai, muito obrigado. O Senhor mesmo falou para os seus discípulos, olha, vocês vão ficar dispersos, vocês vão ficar apavorados porque vão achar que estão me abandonando, porque existem situações que, às vezes, a gente não vai ter o que fazer. E, às vezes, a gente pode ficar com esse sentimento de culpa, de que, eu abandonei no momento que ele precisava, eu deixei ele para trás, eu não consegui ajudar. Ele fala, calma seu coração, eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Eu preciso ir para que eu envie o Consolador, estará com vocês para sempre, te orientando, te alertando, te moldando, te convencendo. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus. Pai, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Obrigado por esse presente, Pai. É algo muito profundo, é algo muito maior, Senhor. Que possamos entender isso, Senhor, que em momentos difíceis, possamos, Pai, a cada dia olhar para Ti, olhar para a cruz, Senhor, olhar para o Teu feito, olhar para o Seu legado, olhar, Pai, para as Suas promessas, olhar para Ti, Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Às vezes, Senhor, a gente não reconhece, Pai, mas queremos, Pai, nessa noite te agradecer, Senhor, e te louvar por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida, pelo teu sacrifício, pelo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, pela nossa salvação, Senhor. Pai, muito obrigado. Guarda a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Pai, existem pessoas aqui, Senhor, que está passando luta, dificuldades, Pai. Pai, na saúde, Pai, perdas, Senhor. Pai, tantas coisas vêm, Pai, nos cometem, Senhor. Mas, Pai, nós cremos, Pai, que nós temos um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que consola, Pai, um Deus que renova as nossas forças, Pai, que nos renova as nossas esperanças, Senhor, porque Tu és a nossa esperança viva, Senhor. Pai, muito obrigado. Só temos a Ti, Pai, a agradecer por esse feito, agradecer pelo senhorio na nossa vida e quem Tu és, Senhor. Pai, que possamos permanecer como esses homens fizeram, permanecer em Ti, Senhor, permanecer na videira, porque quando permanecemos na videira, aí sim nós produzimos bons frutos. Pai, muito obrigado. Ser com cada um dos Teus filhos, Pai, com cada dificuldade dos Teus filhos, Pai, cada problema, Pai, cada luta, cada aflição, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Consolador, Pai, que conhece, e o Senhor que nos sonda,
que nos conhece, Pai, conhece o nosso interior, conhece a nossa mente, o Senhor que nos formou, Senhor. Vá de encontro a cada um dos meus irmãos agora, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar renovando, que o Senhor possa, Pai, estar trazendo, Pai, esperança, força, Pai, fé, Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui, Pai, debaixo dessa tua palavra, Pai, palavra de orientação, palavra de esperança, palavra de consolo, palavra de que não estamos sozinhos nesse mundo, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.